Com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por nesta manhã estarmos reunidos neste lugar e já podemos sentir a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nosso meio nesta manhã. Só não sentiu a presença de Deus aqui nesta manhã quem não veio para adorar. Quem veio com o coração contrito, com a sua alma aberta, você já foi tocado através dos louvores pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo aos Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Estaremos lendo os versículos 12, 13, 14 e 15. Quero louvar a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele nos dá e nos concede de estarmos aqui neste lugar, nesta igreja, Assembleia de Deus Praça Anchieta, para ministrarmos a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Onofre, da sua esposa, uma janta maravilhosa ontem à noite, Deus abençoe. Esqueci o nome do negócio, fritas, alguma coisa assim, mas eu sei que o negócio era bom. Pensa um treino bom, foi uma bênção. Também as coordenadores de jovens e também as irmãs do ciclo de oração. Que Deus possa abençoar rica e também poderosamente. Também quero louvar a Deus aos companheiros que estão aqui nesta manhã, de outros lugares, jovens de outras igrejas. É uma alegria tê-los aqui também nesta manhã. Ao pastor Aziel, este casal abençoado, a irmã Priscila Salles, ao Ian, que ontem, como disse o pastor, parecia o quê? Coelhinho da filha do Duracell. Estava animado ontem, pentecostal. Deus abençoe esse casal maravilhoso, foi um prazer conhecê-los. Que vocês continuem sendo uma bênção na presença de Deus. Quantos que acharam, digam amém? Amém. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, comigo, chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Diga comigo, até ao fim. Até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Deus abençoe, podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o texto em que nós acabamos de ler, em Hebreus, é um texto onde nos remete para uma questão que muitas das vezes as pessoas reclamam. Quando Deus nos fala com a sua igreja de uma forma de exortação. Sabemos que a palavra de Deus ela vem para consolar, edificar e também ela vem para exortar. O texto que nós lemos, e aí alguém pode dizer, mas hoje é dia de falarmos sobre pecado, é dia de falarmos sobre transgressão, sobre exortação. O texto sagrado aqui nos diz que todo dia é dia para se exortar. A Bíblia fala o dia que se chama hoje, não fala amanhã. Então, todo dia é dia de nós exortarmos uns aos outros. Sabe por quê? Porque Deus só exorta aquele quem Ele ama. Se Deus está batendo, irmão, de uma forma que você entenda, é porque Ele te ama. É porque Ele quer que você entre no trilho. É porque Ele quer que você seja inserido num contexto onde você esteja no centro da vontade dEle. Então, nesta manhã, eu quero aqui, até o pastor falou, você vai dar um estudo de manhã. Eu quero me cuidar, irmão, para não extravasar, porque a gente vai se empolgando e vai extravasando. Mas eu quero que você, nesta manhã, acompanhe juntamente comigo para o fato de que quando nós observamos que Deus criou Adão e também Eva, existiu um princípio, Adão e Eva, um princípio muito interessante que era a dispensação da consciência, aliás, da inocência. Nesse contexto e nessa dispensação da inocência, o homem, quando ele foi criado com corpo, alma
e espírito. Quando Deus cria Adão e também a Eva, Ele cria com esse espírito, que é o espírito. O espírito é o veículo que nos liga a Deus. Nós temos um corpo, como de um animal também tem. Nós temos uma alma, como também os demais animais. Mas o que nos diferencia das demais criaturas é que nós temos um espírito que nos liga a Deus. Ou seja, nós temos algo que é eterno dentro de nós. Algo que não vai ficar como os animais, morreu, acabou. Nós temos em nós um espírito. E esse espírito, na dispensação da inocência, havia essa ligação entre Adão e Deus. E a Bíblia não vai dizer quanto tempo durou essa dispensação. A única dispensação que não existe aproximadamente é a dispensação da inocência. Nós não sabemos se durou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas o que nós entendemos é que no período onde Adão estava na presença de Deus, aonde Eva estava na presença de Deus, tinha comunhão com Deus, eles viviam uma vida justa diante de Deus. Mas aí todos conhecem a história. O homem, através da mulher, caiu. E também Adão e Eva pecam. E agora estão destituídos da glória de Deus. E a Bíblia fala que todo homem pecou e destituído foi da glória de Deus. Quando o homem peca, quando a mulher peca, quando houve a queda, começa-se um período chamado período da consciência, que eu falei ontem à noite rapidamente, que foi um período onde durou 1656 anos, aonde o homem estava tentando fazer um elo com Deus, estava tentando se ligar a Deus. A partir da queda, esse espírito, corpo, alma e espírito, o espírito agora ele perdeu esse contato. O homem que estava ligado com Deus, agora ele está sem essa ligação, está desconectado de Deus. Aí, na história, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver um homem correndo para tentar se ligar a Deus. Só que ninguém conseguiu mais se conectar com Deus. Veio aí a dispensação da consciência, que durou todo esse período. Aí, a partir do dilúvio, começa uma outra dispensação, a dispensação chamada do governo humano, aonde durou 427 anos aproximadamente. Nessa dispensação, também o homem não conseguiu se ligar com Deus, não conseguiu se conectar com Deus. Depois dessa dispensação veio também a dispensação patriarcal, onde havia os patriarcas. Também eles não conseguiram se ligar e se conectar com Deus. Por mais que o homem tentava, por mais que nós vemos servos de Deus que estavam na presença de Deus, mas esses homens não conseguiam se conectar de uma forma absoluta com Deus. Eram momentos esporádicos, eram situações esporádicas. Existiu também a outra dispensação, que é uma dispensação que durou um tempo maior, que é a dispensação da lei, que durou 1657 anos. Quando Deus manda a lei, na época de Moisés, os 10 mandamentos que Deus fala a Moisés. Nestes mandamentos nós vemos que, inclusive Paulo vai dizer no livro de Romanos, que quando a lei veio sobre o povo, ela veio para acusar, ela veio para matar, ela veio para dizer que a pessoa estava condenada. É por isso que Paulo diz, aquilo que eu achava que me era para a vida, pensei eu que era para a morte. Porque quando o homem não sabia o que era pecado, então, como diz Paulo, aonde não há lei, não há transgressão da lei. Mas quando o homem soube que roubar é pecado, adulterar, parece que quando ouve-se a lei propriamente dita na pedra, quando isso foi erigido, foi escrito pelo próprio dedo de Deus, parece que a cobiça aumentou no homem, parece que de uma forma exagerada, exacerbada, começa agora o homem e a mulher a pecar, porque quando eles sabem que tem um padrão, que tem que ser seguido, agora eles começam a fazer o quê? Fazer tudo ao contrário, a partir da lei. É por isso que a lei, ao invés dela trazer vida, ela trouxe morte. É por isso que quando alguém era pego em adultério, o que é que acontecia? A mulher, por exemplo, ela era o quê? Apedrejada. Era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. É por isso que a lei, ela veio, na verdade, para matar, realçar no homem o apetite voraz de pecar. É por isso que nessa dispensação, também nós não vemos ninguém se conectar com Deus. Por mais que nós vemos aí no Levítico, pessoas sacerdotes, sumos sacerdotes, que ofereciam a Deus sacrifício, que ofereciam a Deus
ofertas voluntárias, ofertas obrigatórias, tinha ali, e a partir dos 10 mandamentos que nós vemos na cultura judaica, os 10 mandamentos, dentro dos 10 mandamentos emanam, ou seja, sai de dentro dos 10 mandamentos, criado pelos judeus, criado pelo judaísmo, 613 preceitos. Havia sobre aquele povo um peso, uma carga, que nem mesmo eles conseguiam carregar. Esses 613 preceitos, 248 preceitos são positivos, são preceitos que diz para você fazer assim, para você agir assim, para você andar assim, para você sacrificar, ofertar assim. São sacrifícios e também ofertas positivas, mas existia também 366 os chamados mitzvot, ou seja, mandamentos negativos, que diziam que não faça isso, não toque nisso, não olhe para aquilo, não entre naquele lugar. Era tanta coisa, era tanta ordenança, era tanto princípios a serem observados, que ninguém, irmão, conseguiu cumprir os 613 preceitos. Diz alguns historiadores que um dos homens, um dos sumos sacerdotes que mais conseguiu guardar dos positivos que são 248, o homem mais santo da época conseguiu guardar 60 dos 248. Dos 366 negativos, o homem conseguiu simplesmente guardar 120. O que isso quer dizer? É que por mais que o homem tentava, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços, tentar se ligar a Deus, ele não conseguia. É por isso que eu louvo a Deus, porque desde o princípio, desde a fundação do mundo, lá em Gênesis no capítulo 3, quando Deus vai falar de um juízo sobre Adão, que Adão teria que trabalhar, e a partir do capítulo 3 surgiria espinhos, cardos. Você vai ver que antes do capítulo 3 não existia espinho na terra, não existia nenhum tipo de árvore que havia espinho, mas a partir da queda começa a surgir espinhos, simbolizando o que? O pecado, os cardos também. Aí nós vemos que Adão não conseguiu se ligar com Deus, mas desde a fundação do mundo, lá no capítulo 3, Deus fala para Adão, fala para a mulher que ela sentiria dores ao dar o parto, e também olha para a serpente e diz: da semente desta mulher vai surgir alguém que vai esmagar a sua cabeça. A partir dali nós vemos que surge então algo profético, aonde da semente surgiria um, e a Bíblia fala: e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse ferirá o calcanhar, segundo alguns estudiosos, é os judeus que foram usados pelo diabo para estar no calcanhar de Jesus, quando Jesus esteve cumprindo o seu ministério. E é por isso que Jesus vem, é por isso que Jesus desce, porque ninguém conseguia se ligar a Deus, ninguém conseguia ligar novamente o Espírito, que é o veículo que nos liga a Deus. E é por isso que vem Jesus e vive 33 anos e meio sem pecado algum. Alguns estudiosos falam: não, Jesus tinha os seus pecados. Não, Jesus veio, cumpriu os 613 preceitos da lei, os 10 mandamentos, cumpriu o seu papel como cidadão nesta terra, pagou impostos. Ele não pecou para a lei de Deus, nem para a lei dos homens. O único homem na história que conseguiu guardar os preceitos, a Bíblia fala que ele não tinha pecado, mas quando ele vai ser crucificado, preste atenção, quando ele vai ser crucificado, que ele vai se entregar por nós, ali sim está sobre ele o pecado do homossexual, o pecado do adúltero, o pecado do mentiroso, o pecado do ébrio, o pecado do fornicador, o pecado de quem vive em vícios e jogos e jogatinas. Existia sobre ele sim o pecado de toda a humanidade, porque no Antigo Testamento o cordeiro, quando era sacrificado, o cordeiro era dado uma vida pela outra. Eu tinha uma vida no pecado no Antigo Testamento, eu chegava até diante do sumo sacerdote, apresentava o cordeiro de um ano e era imolado.
Quando era imolado, os meus pecados eram escondidos, mas era transferido para o Cordeiro. Da mesma forma com Jesus Cristo. E eu acho lindo que Isaías 53 diz: a quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Mas olha o que a Bíblia diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados, e cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como ovelha foi levada ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Sabe o que é isso? Isaías recebe uma revelação 700 e poucos anos antes de Jesus ser sacrificado. Ele vê aquele cenário aonde as pessoas muitas das vezes falam: não, o nosso Jesus era horrível, o nosso Jesus era feio, o nosso Jesus era isso. Querem diminuir Jesus ao máximo. É claro que ele não era nem um Brad Pitt, não era um grande ator, jamais. Mas quando Isaías está tendo essa visão no capítulo 53, ele está vendo a visão de Jesus na cruz, lá no Calvário, quando estava todo desfigurado, aonde as pessoas olhavam para ele e diziam, meneavam a sua cabeça e não queriam, desprezavam, não queria sequer olhar para Jesus. Mas eu glorifico ao Senhor que através daquelas feridas, através daquele sangue, estava sobre ele o meu pecado, estava sobre ele o teu pecado, estava sobre ele a minha culpa, estava sobre ele a tua culpa, estava sobre ele aquilo que me condenava, como diz o apóstolo Paulo, a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, que nos condenava, Jesus as rasgou, cravando-a na cruz do Calvário. E meu irmão, nesta manhã, Jesus está dizendo para você: filho, eu sofri, foi por você, eu morri e ressuscitei, foi para te restaurar, foi para fazer você se ligar com o Pai. E nesta manhã Deus está dizendo: liga-te no trono, liga-te em Deus, porque o crente que está ligado em Deus, esse crente é um crente vivo, esse crente é um crente avivado, esse crente é um crente que não anda segundo aquilo que rege no mundo. É um homem, como nós ouvimos aqui nesta manhã através do louvor, é um homem que anda, é a mulher que anda conforme a tua palavra. Andar segundo a palavra de Deus. Quando Jesus então vem, toda aquela culpa, todo aquele pecado que havia, e aí, com todas aquelas ordenanças, nós vemos que agora cai por terra. Só que cai por terra, e aí alguns dizem, aproveitam a situação para dizer que não, Jesus veio, então foi abolido, a lei foi abolida, não precisam mais nós guardarmos a lei, vírgula. O que caiu foi os rituais, a questão cerimonial, mas a lei é a mesma. Se era pecado adulterar no Antigo Testamento, é pecado adulterar aqui. Se era pecado roubar lá, continua sendo pecado roubar aqui. Se era pecado não guardar o sábado, continua você tendo que tirar o descanso do Senhor para também o adorar. Não aqui querendo sabatizar e doutrinar um dia que você precisa descansar, como algumas religiões aí o fazem. Mas nós precisamos analisar que a lei continua ainda em vigor. Jesus não veio para abolir a lei. Assim nós vamos ver mais à frente o que aconteceu na igreja, com pessoas que interpretaram errado esse texto e acabaram se desbocando numa vida de mundanismo. Mas quando Jesus vem, e aí nós observamos que a salvação, ela é um processo. Não é um ato instantâneo, a salvação é instantânea, porém é um processo. E qual é o processo? Primeiro, começa da parte de Deus, na graça, na sua infinita longanimidade. Deus, na sua essência, olhou para nós e nos achou graça. Começa com a graça. Segundo, começa com a eleição. Quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que confessam a Cristo.
Todos nasceram para irem para o céu. Não são como os calvinistas aí falam, que alguns nasceram, foram predestinados a ir para o céu. Tem um certo grupo seleto. Não. Quando Deus criou o homem, Ele criou toda a humanidade para ir para o céu. Agora a escolha quem faz é o homem e a mulher. A escolha de ir para o céu, ou a escolha de ir para o inferno, quem vai fazer é você. Por isso que existe a eleição. Para além da eleição existe o que? A vocação. Nós somos vocacionados através do quê? Da pregação do Evangelho. Quando você confessou a Cristo, você ouviu a mensagem do Evangelho. Você ouviu que Jesus Cristo salva. Você ouviu que Jesus Cristo liberta. Depois que nós somos chamados, vem o quê? A fé. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós precisamos ouvir a palavra. Nós fomos então eleitos. Nós fomos então vocacionados através dessa mensagem. Gerou em nós o que? Fé. E essa fé fez com que nós olhássemos o nosso estado de pecado. E fez com que nós nos arrependemos. E quando nós nos arrependemos de nossos pecados, a Bíblia diz que nós somos perdoados por Deus. Só que, meu irmão, não existe transformação sem arrependimento. Estão pregando o Evangelho aí sem arrependimento. Venha como está e permaneça como está, e aí você só pode inserir Jesus na sua vida. É um Jesus muito fácil de lidar. É um Jesus onde você simplesmente, como quem tem aqui Facebook, você vai adicionando amigos no membros lá, de amigos lá no seu Facebook, você vai adicionando, e de repente você vai adicionar mais um, que é Jesus. Você vai continuar da mesma forma, mas vai ter agora Jesus na sua vida. Você tem Jesus, mas Jesus não tem você. Você fala que tem Jesus, mas Jesus não tem a liberdade de mudar a sua história. Você fala, eu tenho Jesus, mas Jesus não tem liberdade de entrar lá nos recônditos da sua alma e mudar, e te quebrar e te transformar. Você fala, eu tenho Jesus com a boca, mas o seu coração às vezes está afastado de Deus. É por isso, para a verdadeira salvação, que é um processo, precisa de arrependimento. Eu acredito que nesta manhã, você que aqui está, você já passou por esse processo e você já se arrependeu dos seus pecados. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o que acontece? Vem o perdão de Deus. Uma vez perdoados, nós somos justificados. E justificados significa nós sermos limpados. Toda a ficha suja que nós tínhamos de pecado, agora ela é o quê? Limpada. Era uma espécie de lava-jato. Você passava pelo lava-jato, o lava-jato te condenava. Aí vem Jesus, ele vai querer te justificar. Todo aquele pecado que o diabo fala, não, ele vai para o inferno, porque ele fez isso, ele tem que ir para o inferno. Jesus fala, não, eu comprei ele com sangue, eu perdoei ele, eu restaurei ele, e ele vai comigo para o céu. Quantos podem glorificar ao Senhor? E quantos foram eleitos, chamados, vocacionados, têm fé, sentiram arrependimento, foram perdoados por Deus e são justificados nesta manhã? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Somos justificados. Então, a partir disso, quando Jesus morre, Jesus então ele vem o quê? Instituir a lei do Espírito e da vida. Não a lei como aquela lei dos seus preceitos, naquilo que era a cerimônia. Mas Jesus vem agora fazer o quê? Jesus vem agora trazer uma nova vida. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 17, se você estiver com a sua Bíblia, abra juntamente comigo. Romanos capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Vamos ver a mudança. E que somente Jesus, e somente Ele, é que nos resgata de fato. Capítulo 5 de Romanos. Você que tem a sua Bíblia, acompanha juntamente comigo. Capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse um só está falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o novo Adão. Se o velho Adão não conseguiu cumprir, se o velho Adão não conseguiu servir a Deus de fato, aí vem Jesus, o novo Adão, a nova ordem. E em Cristo, preste atenção, em Cristo, nós somos o quê? Libertos. Em Cristo, Jesus ele veio nos libertar. Como de fato ele nos libertou do quê? Jesus nos libertou da lei do pecado. Jesus nos libertou da natureza do pecado. Porém,
nós ainda não estamos livres do corpo do pecado. Todos nós ainda temos o corpo do pecado. A natureza do pecado nós somos banidos. A lei do pecado foi banida, mas ainda, irmão, nós temos dentro de nós o velho homem. E às vezes esse velho homem quer roncar dentro de nós, mesmo salvos, mesmo buscando a Deus, mesmo estando na presença de Deus. É por isso que existe uma guerra, é por isso que existe uma luta e uma tremenda guerra dentro de nós, que às vezes você para e fala: Deus, como é que eu vou conseguir? Por isso que o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, porque quando vejo o mal está diante de mim. Sabe o que é isso? Ele está falando dessa guerra, desse conflito. Abre a sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo de número... Gálatas capítulo número 5. Estaremos lendo o versículo de número 16, 17 e 18. Gálatas capítulo de número 5. Versículo de números 16, 17 e 18. Amém? Amém? Diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes fazem o quê? Opõem-se, brigam entre si. Há uma guerra interna, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo número 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E aí você pergunta: mas então, nós estamos na graça, o que é pecado então? Porque a gente cresce ouvindo muita coisa, irmão. Crescemos e às vezes somos ensinados e acreditamos que algo é pecado, quando na verdade não é pecado. Eu cresci, minha mãe, tudo para minha mãe era pecado. Um dia eu comprei um dominó e minha mãe falou que ela teve uma revelação que aquelas bolinhas do dominó, cada quilo era um olho de um demônio. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, mas é assim mesmo? Eu fiquei com medo, irmão. Joguei fora o dominó. Porque a gente vai crescendo e sendo criado, e aí vão taxando e colocando e cunhando, criando-se pecados e colocando na nossa mente coisa que a Bíblia não diz que é pecado. E aí a pessoa vai crescendo e vai ficando como no Antigo Testamento, nos enchendo de ordenanças, nos enchendo de preceitos. Como tinha 613 preceitos, eu acredito que na graça tem gente, os chamados dinossaureanos da fé, criam-se mais de 1000 preceitos, que não toque nisso, você não pode fazer isso, você não pode ir lá, você não pode brincar disso, porque tudo é pecado. Mas aí nós vamos ver o que a Bíblia vai dizer que de fato é pecado. Acompanhe comigo, versículo de número 19. Olha o que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, pecado; impureza, pecado; lascívia, pecado; idolatria, também é pecado; feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo que é pecado. É por isso que existe muito essa questão: ah, mas isso não é pecado, isso não é pecado. Não, se estiver inserido nisso que a Bíblia está dizendo, isso é pecado. Aquilo que o Espírito Santo incomoda você a não fazer, quando você vai fazer algo de errado, o Espírito Santo fala para você: não faz, você faz, você está pecando. Por isso que eu sei que não é fácil, em meio a essas duas naturezas dentro da gente, nós ficarmos olhando para dentro de nós. Eu já disse, um certo professor meu, ele disse que essa guerra interna, que quando você passa a servir Jesus, você passa a sofrer, é como se fosse 2 leões dentro de você. O que vai vencer a guerra é o que vai estar mais alimentado. Existe o leão da carne e o leão do espírito. Se você alimentar mais a carne, logicamente que a carne ela vai superabundar
o Espírito. Agora, se você andar, como diz o texto que lemos, mais em Espírito, nós vamos o que? Transcender e vamos vencer o que? A nossa carne. É por isso que nós precisamos andar em Espírito todos os dias. Por isso que Paulo diz que nós somos entregues à morte. Não é uma vez por semana. Nós somos entregues à morte, como está em Romanos 8. Não é uma vez por mês. Nós somos entregues à morte todo dia. É por isso que Romanos capítulo 8, no versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque aqueles que predestinou também, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, meu irmão, como é bom. Olha para o seu irmão e diga para ele: Jesus. Olha para o seu irmão e fala: Jesus é o teu irmão mais velho. Ele é o primogênito. Como é bom ter um irmão mais velho. Eu me lembro que meu irmão mais velho tem 1 ano e meio a mais do que eu. E no colégio eu caçava confusão. De repente chegava meu irmão arregaçando as mangas, brigava com a molecada, batia, às vezes apanhava também, mas estava defendendo. É bom nós termos um primogênito. É bom nós termos um irmão mais velho. Agora eu tenho dó de quem só é filho único, só tem irmão mais novo. Você não tem irmão mais velho, você sofre, não sofreu no colégio. Mas quem tem o irmão mais velho, como diz o texto, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o texto fala: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí surge, Romanos agora, a partir do versículo 31, surge o quê? O famoso cântico de vitória. Paulo começa com uma pergunta: que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas? Isso que nós acabamos de falar. Que se nós somos, irmãos, se nós temos Jesus como irmão mais velho, se nós somos predestinados, se nós somos vocacionados, se nós somos justificados, se nós somos glorificados, aí Paulo se alegra que em Cristo nós temos a liberdade. E aí nós vamos aprender essa manhã o que é de fato a liberdade. Aí ele começa em Romanos 8:31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e por nós intercede. E aí vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? E aí vai falar sobre 7 coisas. Será a tribulação? Será a perseguição? Será a angústia? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo ou será a espada? Ele vai falar sobre 7 coisas. Meu irmão, eu quero te trazer à memória esta manhã. Se a tribulação te afasta de Deus, se a perseguição te afasta de Deus, se a angústia te afasta de Deus, se o perigo te afasta de Deus, se a espada te afasta de Deus, se a fome te afasta de Deus, se a nudez também te afasta de Deus, você precisa se converter novamente, porque nós precisamos saber que a nossa alma não está limitada aqui. E eu glorifico que na sequência Paulo diz: mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, se você está passando por tribulação, se você está passando por perseguição, se você está sendo perseguido, se você está passando por perigo, se você está enfrentando espada, se você está enfrentando a morte, se você está enfrentando qualquer tipo de situação, creia, nada pode te separar de Deus. Você pode até morrer, mas você vai ser arrebatado e você estará em eternidade com Jesus Cristo. Quantos entenderam esse mistério? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor nesta manhã.
Mateus, no capítulo de número 5, onde fala no versículo 3 que bem-aventurados pobres de espírito. Aqui não é pobre financeiro, aqui está falando os necessitados, aquele que reconhece que nós necessitamos de Jesus. Quando você reconhece que não existe outro caminho a não ser o Senhor, que a sua maior necessidade é o Senhor, meu irmão, oh coisa linda, porque Deus chama de bem-aventurado os pobres, ou aqueles que necessitam de Jesus. Se você está nessa manhã necessitando de um abraço do Mestre, se você está precisando de um toque curador, creia que nesta manhã Ele está aqui, nesta manhã missionária, e você não veio aqui em vão, você veio aqui porque você foi vocacionado pelo Espírito, e Deus está marcando esta manhã para dizer: não temas, porque eu estou contigo, eu te esforço e eu te ajudo, porque eu sou o teu Deus. Não é a simplicidade franciscana, como tem um Papa agora aí, chamado Francisco, ele diz que é da ordem dos padres franciscanos. É uma pseuda humildade. Quando ele esteve no Brasil, inclusive falaram: nossa, o Papa veio com um carro mais simples, poderia vir com um carro totalmente de luxo, mas meu irmão, eu queria ter um carro simples daquele. Aquele cara no mínimo 150 mil reais, e a minha estava falando: nossa, ele é franciscano. Que humildade é essa? Não é esse tipo de humildade que eu tenho uma barra forte, 1932, eu ando na igreja, passo pela rua, ando para cima e para baixo com a minha barra forte, falando: nossa, os irmãos estão vendo, eu sou humilde. Não é esse tipo de humildade, não é questão financeira, tem nada a ver. Tem que falar: não, ser humilde aqui, ser simples aqui, é você andar com as coisas mais simples. Não, irmão. Se você tem condições de usar uma boa roupa, use. Se você tem condições de usar um bom carro, use. Se o que você tem diante de ti é uma barra forte, anda de barra forte como eu já andei, mas ande dando glória a Deus, porque nós sabemos que nós estamos nessa terra de passagem. Nós não queremos viver o céu na terra, mas nós queremos viver na terra com os olhares para o céu. Essa guerra, esse conflito interno, você não já se deparou com aquele irmão, às vezes, que você vê ele, tem aquela aparência de humildade, toda aquela, como diz Paulo, aquela aparência de piedade, anda nas ordenanças dos homens, atraindo glória para si, estão ali, andando naquela humildade, mas pisa no calcanhar dele para você ver. Ele já, não é, meu irmão? Está me tirando, rapaz? Está acontecendo? Sabe o que é isso, irmão? São pessoas que estão camufladas. Tem uma aparência de piedade. Você olha e fala: olha que irmão abençoado. Mas pisa no calcanhar. O velho Adão já ronca na hora. E tem uns irmãos pistoleiros no meio da igreja, irmão. Eu acho interessante. Que alguém que já deve ter ouvido, inclusive, gasta-se mais tempo falando no que o diabo fez na vida dele, do que falando da nova vida que ele tem em Cristo. Você já se deparou com pessoa assim? Eu já se deparei várias vezes. Pessoas que falam: irmão, eu tinha uma pistola 9mm, eu já matei 13, já aleijei 17, fora as rajadas que eu dei nos morros, e eu não sei, deve ter atribuído até a mim algumas mortes. Eu era o cara, mas agora eu sou crente. Quando ele vai falar que ele é crente, ele fica triste, mas quando ele fala do passado dele, tem um troféu. Meu Deus, eu era isso, eu pegava tudo das mulheradas, eu tinha um passado que, meu irmão, eu era matador, eu era o cara que apavorava, checava, os caras já caíam, porque eu era o cara. Aí quando eu falo assim: mas hoje, irmão, hoje eu sou crente. Para com isso, irmão. A tônica da sua vida é o testemunho que você é uma nova vida em Cristo. Tem pessoas que olham para o passado dele como um troféu e fica contando: porque meu passado eu fazia isso, fazia aquilo, fazia isso. Aí gasta-se 1 hora contando testemunho, ao invés de pregar a palavra. Fala que eu tenho um certo receio com eis aquilo, que se traz hoje nos púlpitos e gasta-se horas para contar, e depois você ouve que muitas das vezes a maioria dos testemunhos são mentiras. Irmão, eu ando por aí, eu conheço pessoas que as pessoas entram em delírio e caem, entram naquela histeria espiritual, aquele emocionalismo através do testemunho. Aí depois você ouve: o testemunho é bonito, mas mentira. É o que? Usando de engano. Tem gente que gosta de lembrar do velho homem. Lá em Palotina tem um irmão que você vai falar com ele, irmão, ele já foi faixa preta, karatê, jiu-jitsu, kung fu, judô, o que você imaginar de luta. E quando ele vai
Hoje nós servimos a Deus, né? Graças a Deus. Mas quando ele fala, mas eu era no passado arrebentado. Mas hoje eu sou crente. Para com isso. Se tem alguém nesta manhã que gosta de exaltar o seu passado, irmão, exalta sim, mas exalta como o quê? Não exaltando as coisas ruins, só fala que Jesus mudou a sua vida. Quando Jesus entrou na sua vida, a sua história mudou, e agora você é uma nova criatura, e agora de fato você é um crente, e agora de fato você tem poder, e agora de fato você está revestido do Espírito Santo de Deus. Deixa eu contar aqui um testemunho rápido. O pecado, esse conflito de jovem, eu quero falar com jovem, ainda bem que nós temos aqui a maioria nessa manhã jovens. Eu passei um período da minha vida, irmãos, como jovem solteiro. Sabe aquela coisinha? Fica com uma aqui, fica com outra ali, sem compromisso. Como diz lá em Provérbios 26, tem que tomar cuidado. Porque a Bíblia fala assim, como o louco que lança desse fogo, faíscas e mortandades e flechas, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isto por brincadeira. Ficava brincando com o sentimento das jovens, até que um dia, irmão, teve uma situação que eu tive que mudar totalmente o meu jeito. O que aconteceu? Anos atrás, há 12 anos atrás, foi lançado no mercado um celular da Motorola. Na época era R$ 1.200. Comprei usado por R$ 1.200, quando R$ 1.200 era dinheiro. Faz anos. De repente peguei esse celular e comprei sem falar com meu pai. Depois fui falar, com ele já na mão. Escondi e falei, estou pensando em comprar um celular. Já tinha comprado. Estou pensando em comprar um celular. O que vocês acham? Não, rapaz, você está trabalhando? Eu falei, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Então por que eu fui pedir, né? Aquele jovem rebelde. Fui pedir a informação para ele, mas ele falou, não, minha mãe também falou, não compra, é muito caro. Isso aí dá para comprar quase que uma moto na época, uma motinha aí, qualquer uma, mais barata. E eu falei, não, eu vou comprar sim. Comprei, irmão. Na época o celular tinha câmera, mas a câmera ela era desconectada. No bolso ficava o celular, no outro ficava a câmera. Aí quando a gente saía para as caravanas com o jovem, vamos tirar foto, Kevin? Tirava o celular, tirava a câmera, tirava da maquininha, colocava, aí ficava o celular desse tamanho, e eu me achava. Vamos lá. Tirava a foto. E aquilo, irmão, desobedeci meus pais. E eu estava vivendo esse contexto, onde fazia o quê? Ficava com uma aqui sem compromisso e outra ali. Um dia, a Bíblia fala que o pecado, um abismo chama outro. Um abismo chama outro. Um abismo chama outro abismo. Preste atenção. Uma certa feita, saí da casa da minha avó, encontrei uma jovem da igreja e estava meio que chuviscando em frente a um colégio. Começou a chover, arrumei uma desculpa. Vamos ficar aqui nessa construção aqui, porque está chovendo. E aí, irmão, fui ficar com a tal da jovem da igreja. E de repente eu estava ali, arranquei o celular, deixei o celular bem no chão assim, e estou ali. De repente, irmão, abracei a jovem aqui, de repente eu olhei, estava tudo escuro, e jovem gosta de escuro, né? É pecado, viu? É pecado. Gosta de onde tem poste, a luz está queimada, né? Uns lugarzinhos meio ergo, assim, é difícil. E ele estava ali, aquela escuridão, e eu estava ali abraçado, de repente eu olhei, irmão. Quando eu olhei, eu vi tipo uma imagem assim, escura, assim, uma pessoa atrás de nós. Eu falei, é um demônio. Eu falei, meu Deus, olha a rebeldia que trouxe para mim. O diabo veio aqui falar comigo, meu Deus. Eu comecei a tremer, eu falei, mas não pode. Eu tenho que tocar. E a moça nem sabia o que estava acontecendo. Abracei aqui e eu fiz assim, falei, meu Deus, será que é? Irmão, para minha tristeza, eu coloquei a mão, não era um demônio, era uma pessoa. Eu olhei, não via nada, só vi tudo escuro. O menino deveria ser, né, uma pessoa bem morena, eu não vi nada, nem olho. Eu peguei assim, falei, Jesus. Na hora que eu encostei, olha só, na hora que eu encostei, sabe o que eu fiz? O cavaleiro aqui, empurrei a menina, joguei ela na parede assim, a menina caiu no chão. E eu saí, irmão, e o celular ficou para trás, olha só. Um abismo chama outro. E aí eu saí dali, fiquei olhando de longe. Eu falei, meu Deus, e a menina, Kevin, pelo amor de Deus, o que você estava fazendo? Não sei o quê. Eu falei, não, eu sabia. Eu falei, cadê meu celular? O celular tinha uma luzinha que estava piscando verdinha. De repente, olhei onde estava o celular, e com medo, porque era tudo escuro, eu olhei e não vi mais a luzinha piscando. Eu falei, e agora? Perdi o celular. O camarada, não sei quem é ele até hoje, não vi nem o rosto dele. Pegou meu celular e levou, né? Sem permissão, roubou. Levou o celular embora. E aí, irmão, como é que eu vou chegar em casa e falar que me roubaram o celular numa construção onde eu estava ficando com uma guria da igreja? Você imagina? E aí que eu falo que quando você começa a ser engessado pelo pecado, o pecado ele cega a
gente. E eu comecei a fazer o quê? Pensar numa maneira de como ludibriar meus pais. Apesar que meu pai estava em Brasília, porque ele é vereador ainda hoje em Palotina, no 4º mandato, ele estava em Brasília. Enfim, e estava só minha mãe, meu irmão e minha irmã em casa. Eu falei, como é que eu vou chegar em casa e dizer que fui assaltado? Falei, simples. Fui para casa, cheguei dentro de casa, abri a porta da cozinha e fui passando assim para ir no banheiro. Aí minha mãe conversando ali e tal. Eu falei, beleza, tal. Fui lá no banheiro. Voltei. Falei, ninguém perguntou nada, ninguém viu no celular, tá tudo certo. Peguei, dormi naquele dia, tranquilo, entre aspas, né? Pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou falar para minha mãe, que vai falar para o meu pai, que ele é um baixinho assim, ó. Quem conhece ele, vereador Eurico, pastor Percy, conhece muito dele. Baixinho, mas todo baixinho é ruim, irmão. Baixinho invocado. Pensa no pai bravo que eu tenho. Tanto na política lá, ele é divisor de águas da cidade. Ou quem gosta dele gosta, quem não gosta odeia. Um baixinho bem ranzinza. Eurico Fernandes Barbosa, vereador. Era presidente da Câmara no biênio passado. Muito bem. O que aconteceu? Fui trabalhava numa metalúrgica. Cheguei na metalúrgica, tinha um amigo da igreja. Um amigo. Eu falei, começando a trabalhar com ele, eu falei para ele assim, trabalhando. Eu dobrava o cano. Aí eu estava ali trabalhando, eu falei, ô Ricardo, você é meu amigo? Ele falou, pô, cara, que eu sou seu amigo. Eu falei, mas você é meu amigo de verdade. Ele falou, sou, cara, o que está acontecendo? Eu falei, então beleza, continuei trabalhando. Uma hora depois eu falei, mano, você é meu amigo? Ele falou, sou seu amigo. Eu falei, beleza, então, fui medindo. Aí até que ele ficou curioso, falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, é o seguinte, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, pra quê? Eu falei, ó, aconteceu uma situação assim, 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 assado, e eu preciso que você me ajude a fazer o quê? Eu preciso que você vá hoje à noite, 9 horas, lá no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, lá onde eu estudo, e você vai chegar lá 9 horas, que é a hora do recreio. Ele falou, pra quê? Depois eu te conto. Irmão, quarta-feira, se não for de memória, estava lá. Chegou o jovem, 9 horas. Saímos do colégio, fiz de tudo para as pessoas verem que eu estava saindo. Ei, vamos lá, vamos sair. Tá. Todo mundo viu que eu estava saindo. Falei, beleza. Olha a mente, quando a pessoa está cega pelo pecado. Saí do colégio, eu falei para ele, ó, nós vamos ter que inventar uma história, que nós fomos assaltados por 2 assaltantes que estavam armados, um Gol quadrado branco, com a placa, que as iniciais a cidade era Francisco. Agora você não vai falar que é Francisco Alves, porque se a polícia perguntar, ou é Francisco, a polícia não, se alguém perguntar, ou é Francisco Alves ou Francisco Beltrão, tá bom? Ele falou, ô louco, mas como assim? Eu falei, calma aí, rapaz, vai segurando, você não é meu amigo? Eu falei, você não é meu amigo? Vamos ver onde isso vai dar. Ele falou, beleza, estou contigo. Então vamos lá. E aí, irmão, nós fomos indo. Passaram-se algumas quadras. Passamos numa quadra escura. Eu falei, é o seguinte, você é meu amigo mesmo? Eu sou seu amigo. Eu falei, então é o seguinte, você vai ter que dar um murro na minha cara. Ele falou, o quê? Você vai dar um murro na minha cara. Aí no 15, enfim, deu um tapa na cara dele, ficou bravo e deu um murro na minha cara. Aí ficou, irmão, esse aqui não é piada. Ficou vermelho. Eu me joguei no asfalto e joguei o braço no asfalto assim, ó, até sair sangue. Eu falei, tá bonita aqui a imagem. Eu falei, agora vou pra casa. Cheguei em casa. Ô mãe, a mãe falou, o que aconteceu, meu filho? Dirigindo essa interação. Meu Deus do céu. O que aconteceu, meu filho? Eu falei, mãe do céu, você não sabe o que aconteceu agora. Saí do barão ali, de repente, um Gol quadrado branco chegou com um assaltante armado, pedindo celular e tal, dinheiro. Eu falei, não tem dinheiro. Aí, enfim, pegaram meu celular e eu falei, meu celular você não vai levar. E já saí na via de fato, saí no braço dos bandidos e de repente estava brigando com os bandidos e eu saí correndo, o cara arrancou a arma. Eu falei, nós vamos morrer, vamos morrer. Olha só a história. Um abismo. Olha só onde isso vai dar. De repente, minha mãe ficou assim, então vamos para a delegacia. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos para a delegacia agora, vamos registrar um BO. Eu falei, então beleza, vamos lá. E meu amigo falou, do céu, aonde nós vamos entrar? Eu falei, ó, você fica quieto, você não fala nada, você faz assim, ó. Quando eu estiver falando com a polícia, faz assim, ó. Verdade. Só fala assim, se você falar alguma coisa a mais, não, vai dar problema. Ele falou, beleza. Irmão, chegamos na delegacia. Para triste surpresa, eu pensei que era um negócio simples. Vou chegar lá, fazer um BOzinho e acabou. Cheguei lá, o camarada falou, como que foi a história? Voz de forma bem difícil, como foi a história? Eu comecei a falar, o camarada começou a bater na máquina já. E eu olhei assim, falei, vai ficar registrado. E tal, ele falou, o Gol era que cor? Eu falei, branco, quadrado.
a placa. Eu falei, ó, eu sei que era a placa A e ele começava com a cidade Francisco, mas não sei se é Francisco Beltrão ou Francisco Alves. Aí ele falou, beleza, passou o rádio para quem estava na Honda. Irmãos, 5 minutos depois, a polícia. Aqui, ó, na escuta. Encontramos um gol aqui quadrado branco com 2 elementos e tal. Irmão, na hora eu ouvi o rádio que é alto, eu falei, meu Deus do céu. Aí que eu parei e pensei, falei, ó, tem pessoas que vai preso inocentemente e não sabem por quê. Porque às vezes acontece uma mentira, vai levando a outra mentira. E aí, o policial me perguntou, era vidro? Aí ele falou assim no rádio, eu ouvi, ligado. Ele falou assim, ó, aqui o vidro não tem fumê. Pede para ele se o vidro tinha fumê ou era sem fumê. Daí eu falei assim, ó, que eu tinha ouvido, né? Eu falei, não, era um fumê bem escuro, 100%, aqueles bem escuros. Eu falei, então não é esse não, porque esse aqui não tem isofilme, não tem isofilme nenhum. Eu falei, então beleza. Resumindo, a polícia me pegou, colocou no carro, deu uma volta na cidade, atrás dos bandidos, enfim, enganando a polícia, enganando tudo. Se não fosse só isso, o que aconteceu? A mãe do Ricardo foi na quarta-feira passada, na quarta-feira que vem, que era circo de oração à noite, chegou lá e falou assim, irmãs, eu quero contar um testemunho. E eu falei, meu Deus. Aí estava lá a irmã, falou assim, minhas irmãs, nós estávamos orando esse dia lá em casa, e Deus usou a irmã Sueli Palmeira, essa mulher de Deus, essa mulher que é guerreira, Deus usa ela poderosamente, e não sei o que, e Deus usou ela e falou assim, eis que estou dando escape para um dos teus, e Deus está dando escape e livramento de morte. Quarta-feira passada, irmãs, às vezes alguém que não sabe, mas o Kevinho, que é meu apelido, o Kevinho, meu filho Ricardo, foram assaltados, os bandidos estavam com a arma, e eles quase morreram, chegaram a apanhar, mas Jesus deu livramento, e a igreja, irmão, pulava e negava. Irmão, quanto mais isso acontecia, mais ia pesando sobre mim assim. Eu falava, eu já não tinha prazer mais na igreja, porque mentira. Um abismo chama outro abismo. E eu falei, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Eu comecei, de repente, eu comecei a ir no culto todo dia. Eu falei, não, preciso pedir perdão, penitência. Eu não ia na terça, comecei a ir na terça. Eu não ia na quarta, comecei a ir na quarta. Comecei em todos os cultos. Até que, numa dessas terça-feiras, a irmã Leicimar, uma profetisa da igreja, o que aconteceu com ela? Ela é uma morena, pregadora, prega o Brasil inteiro, é de Foz do Iguaçu, Leicimar. Ela estava lá, acabou o culto, eu tinha medo até de olhar para ela. Acabava o culto assim, ela estava no meu raio de ação, desviava o passo assim e partia. Aqui não. E até que um dia eu despedi todos os irmãos ali, estava saindo no portão para ir embora. Até que ela gritou, falou, Cleverton! Eu falei, meu Deus. Eu olhei para trás, era Leicimar. Vem cá, varão. Meu Deus. A casa caiu. Ela falou, ó, Deus manda te dizer que a partir de hoje Ele vai te quebrar. Irmão, quando ela começou a falar, eu comecei a ficar com medo. E comecei a ficar com medo, já comecei a me ver na cadeira de roda, falei, sem braço, sem olho. Falei, vai Deus me quebrar um acidente, que eu vou ficar na cadeira de roda, vai acontecer alguma coisa, porque Deus vai me quebrar. E eu comecei a ficar triste, irmão. Aquela profecia me deixou mais para baixo ainda. Eu comecei a ficar preocupado, falei, Senhor, me perdoa, Senhor, eu fiz sem querer, aconteceu sem querer, e tal. Comecei a chorar, orar, e pedir misericórdia. Mas aí, como é bom ler Bíblia, meditar na Bíblia. Aí eu estava meditando a palavra de Deus, aí eu me deparei quando Jeremias fala, Deus fala para ele, desce a casa do oleiro, que lá vou falar contigo, desce a casa do oleiro. E a Bíblia, a história fala que está ali construindo o vaso, e de repente eu já vi muitos pregadores pregar e dizer que o vaso caiu e se quebrou no chão. Mas o texto não fala assim, tá? Fala assim, o vaso caiu, para você se quebrar, para você se restaurar, você precisa cair no chão, se quebrar e levantar de novo, Deus vai te levantar. É uma mentira, por quê? Porque esse texto, usando esse texto para isso, parece que é mentira. Porque o texto diz que o oleiro está fazendo o vaso, e o vaso se quebrou aonde? Na mão. E aí eu me alegrei. A revelação está aqui. Não vou perder perna nem braço. Porque o texto está falando que Deus é que quebrou. Porque, como diz Davi, uma certa vez foi fazer o licenciamento do povo, foi contar ao povo o que aconteceu. Juízo de Deus sobre a nação de Israel. Morreu várias pessoas. Aí Deus propôs a ele 3 escapes. Ou ele cair nas mãos dos inimigos, ou 3 dias ou 3 meses caiu uma peste, uma mortandade, uma moléstia sobre todo o povo,
ou ele cair nas mãos de Deus. Sabe o que ele falou? Que caia eu nas mãos do Senhor. Porque o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. Quando eu vi aquele texto, eu me alegrei. Aí, irmão, eu falei, Senhor, me perdoa. Aí saiu aquela carga, saiu aquele peso. O que eu quero dizer nesta manhã, às vezes você jovem não tem noção o que é que um pecado faz, mas um pecado chama outro pecado. E quanto mais você vai rodeando, quanto mais você vai engessando, mais você vai se afastando de Deus, mais você vai mentindo, de repente você começa a criar crimes, como aconteceu com Davi. Finalizando, o que aconteceu com Davi? Davi está lá, era para ter ido para a guerra, e ele está lá passeando no pátio. De repente ele olha e vê Batseba se banhando. Quando ele olha, e aí existe um segredo nessa história, e aí o pecado ele traz a propaganda de liberdade, mas ele escraviza. O pecado ele dá um sentimento que é gostoso na hora, mas depois você vê que ele só atrai morte. Davi olhou, e ele talvez ele nunca imaginaria que ele se deteria, iria mais longe do que aquilo que ele havia proposto no seu coração. Ele olhou e começou a flertar com a mulher ao longe. Mas para isso ele foi o quê? Foi e se deitou com a mulher. Foi mais longe da onde ele queria ir. Segundo, ele ficou mais tempo do que aquilo que ele deveria ficar. Tanto que engravidou a mulher. Como consequência disso, para que esconder a nação de Israel, matou o próprio marido, Urias. Só que a Bíblia fala que, a história fala que ele, através das atitudes, a espada não saiu da casa dele. Ou seja, você vai pagar mais caro, pode ter certeza, você vai pagar mais caro do que aquilo que você está proposto a pagar para aquele pecado que você está pensando em cometer ou está cometendo. Davi não imaginaria a ruína que isso atrairia a família dele. Pecou. O filho nasceu morto. Absalão vai matar o irmão Aminon, que deitou-se com pecado de incesto com a Tamar. Enfim, a menina morreu. Depois Absalão se levanta contra o pai, pega as mulheres, as concubinas de seu pai Davi. Também depois ele acaba morrendo. Aí depois mais à frente Adonias quer dar um golpe de estado. Aí mais à frente Salomão permite que também Adonias morre. Ou seja, Davi, irmão, por causa desse pecado, atraiu para si morte. É um homem excelente, sim. É um homem salmista, é um músico, maravilhosamente, claro. Mas ele não ficou escape ou imune das consequências que o pecado traz. Tem muitas pessoas, irmão, e aí Paulo inclusive sofreu esse problema. O problema do antinomismo. O que é antinomismo na igreja de Roma? Antinomismo é o quê? Sem lei. Pessoas que não têm regra. Nada é pecado. Porque aonde abundou o pecado, Romanos 5,20, superabundou o quê? A graça. Tem pessoas que pegam esse versículo e falam o quê? Fala, não, se a graça cobre tudo, então eu posso pegar deliberadamente que nada vai me acontecer. Eu posso me deixar levar que nada vai acontecer. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a minha vida. São pessoas que nada é pecado. Tem a tatuagem gospel. Tem aí, inclusive eu estava lendo a matéria há um tempo atrás, no Mensageiro da Paz. Diz que existe um site pornô gospel, onde casais casados, na sua intimidade, gravam vídeos e falam, não, eu não estou pecando, eu não estou caindo com outra mulher, é com a minha, então eu posso. Irmão, é antinomismo, é a mesma doutrina dos nicolaítas. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, versículo 15, diz Deus, Jesus fala que ele abomina a obra dos nicolaítas, e a igreja também dali, também perto, também abominava. É por isso que esse perigo de tanta liberdade que gera libertinagem. Eu não estou dizendo a liberdade em Cristo, estou falando daquilo que é excesso. Aquilo que as pessoas falam, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pode fazer o que quiser, não tem nada a ver. Como tem uma igreja na nossa região, até estava falando com o pastor ontem, que um jovem fez uma tatuagem com o símbolo de uma música na Assembleia de Deus, e o pastor não estava nem aí. O camarada postou no Facebook, a minha tatuagem ficou pronta. E a maioria dos jovens da igreja curtindo, batendo palminho, dizendo, ó, que legal, ficou lindo. Sabe o que é isso, irmão? É a mesma obra dos nicolaítas, pessoas antinomistas que não têm regras, não têm lei. Só que no outro contraponto, eu quero falar essa manhã também, para finalizar, sobre o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Se de um lado tudo é possível, tudo é liberado, do outro lado tudo é pecado. Eu cresci ouvindo que não poderia assistir isso, não poderia tocar nisso, não poderia fazer nada. Tudo era pecado. Tem pessoas que não compram shampoo seda. Tem gente que vai até parar de comprar, né? Seda, porque seda de trás para frente quer dizer Hades.
E Hades na Bíblia, no grego, é o quê? Inferno. Tem gente que não usa também, não compra o leite Hades, porque Hades significa inferno. Tem gente que não compra a bolachinha Traquinas, porque quer dizer traquinagem. Tem gente que não usa o cartão Visa, porque o Visa tem um V que significa o 5, tem um que significa o 6, traduzindo 666. Na verdade, são 999, são tudo meio besta. Porque na verdade não tem nada a ver de 66, 999, meio besta. E tem o 665, que é quase um besta. Então 665. Então tem pessoas que tudo é pecado. Tudo pecado, nada pode. Irmão, você não pode. Antigamente, agora, né? Não pode aparar a sobrancelha, não pode rapar os cabelos do sovaco, não pode fazer nada, não pode cortar o cabelo. Por quê? Criaram-se os preceitos que a Bíblia não fala. E aí o povo, nem eles conseguem carregar e viver nesse contexto. Por quê? Porque tudo é pecado. Tudo que você fazer está pecando, irmão. Temos que tomar cuidado. Tomar cuidado. Porque as pessoas acham que isso é que leva para o céu. Se você acreditar que as suas atitudes, no que diz respeito a alguma coisa que vai gerar no povo um certo elogio, é o que vai te levar para o céu, você está enganado. Porque quem salva é Jesus. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Preste atenção. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Agora, se as obras me levassem para o céu, espírita, kardecista, pessoas da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, maçonaria, estava tudo no céu, irmão. Era totalmente salvo. Por quê? Porque eles praticam boas obras. Não vamos misturar as coisas. Praticam boas obras, porém nós precisamos viver uma vida sóbria, justa, sem ser sal demais e nem também sem ficar com a falta de sal, que se torna insosso. Por isso nós precisamos ter equilíbrio. E nesta manhã eu venho falar para vocês que nós venhamos ter equilíbrio na presença de Deus. Mas um equilíbrio que nos leva ao avivamento, o equilíbrio nos leva à santidade, que nos leva a refletir aí fora. Como diz a cantora, ser crente aqui dentro é fácil. Ser crente aqui é uma coisa boa, eu coloco um terno, enfim, eu chego aqui, posso enganar o meu pai, a minha mãe, o pastor, eu posso aqui dentro enganar todos, mas lá fora você não dá testemunho, mas Deus está de olho em você. A Bíblia diz que tudo está patente aos olhos de Deus. Você coloca em pé neste momento. Tudo está patente aos olhos de Deus. Eu quero encerrar agora. Eu quero que você encube a sua cabeça. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Aí onde você está, encube a sua cabeça agora. Eu quero que você pense como é que você está agindo. Pense se você está vivendo a verdadeira liberdade em Cristo, ou se você está vivendo um fardo que foi imposto, que você não consegue, e você se frustra, e você começa a se auto-vilipendiar, e fala, não consigo, aquela autocomiseração, porque, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu não consigo, eu não posso. Mas eu quero que nesta manhã o Espírito Santo comova-te. Fala aí onde você está no seu coração, filho, você precisa agir assim. Não acredito que você está aqui porque você está obrigado, porque ninguém é obrigado a vir numa manhã como esta, até porque sair de sua casa num dia onde está chuvoso, acredito que você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, você veio aqui para ouvir a voz de Deus, e se você veio aqui para ouvir a voz de Deus, ore aí onde você está juntamente comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, eu te glorifico, eu te exalto por esta manhã. Eu te glorifico e te exalto por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos libertou da lei do pecado, da natureza do pecado, e nos trouxe a lei do Espírito e da vida. Oh meu Deus, nesta manhã, eu quero que o Senhor, de uma forma tão íntima, de uma forma tão perene, venha revelar no coração de cada jovem, venha revelar no coração de cada irmão, de cada irmã nesta manhã, o que é que devemos mudar, o que é que devemos deixar, o que é que devemos, ó Deus, abolir, o que devemos combater, o que devemos aceitar, o que devemos fazer nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra que foi ministrada. Ah, Senhor, revela o coração da Tua igreja, para que nós venhamos viver em santidade, em novidade de vida, para que venhamos, ó Pai, estar cheios, não cheios de axiologias, não cheios de coisas impostas pelos homens, mas cheios do Teu Espírito Santo, cheio da Tua graça, cheio da Tua virtude. Nesta manhã, Deus, eu acredito que o Senhor marcou este encontro para falar com jovens que estão passando por tribulações, por jovens que estão passando pelo vale, com jovens
a baixa estima. Meu Deus, tira toda a timidez. Meu Pai, levanta jovens para serem pregadores, levanta missionários, levanta missionárias, levanta, meu Deus, e marca a vida nesta manhã, para que nós venhamos entender que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e a igreja que vai ser arrebatada não é uma igreja fria, não é uma igreja morna, mas é uma igreja cheia, é uma igreja restaurada, é uma igreja santificada, é uma noiva zelosa, é uma noiva pura, imaculada. Por isso nesta manhã nós te glorificamos uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, uma palavra bastante interessante. Creio que os jovens ficaram curiosos de saber o fim da história do celular, né? Não terminou, não concluiu. Meu pai descobriu depois de alguns anos que quis me bater. Depois de anos que descobriu. Era bom mesmo para mentir. Irmãos, o pastor Cleverton, ele ainda tem o seu material ali, ele tem uns DVD de mensagem que ele pregou no encontro da Almato. Foi em Cascavel, né? Não, foi em Matelândia, que era o encontro dos jovens da 11ª região, né? Reunidos 4.000 jovens ali, é um DVD bem bonito. Então depois você pode passar ali, adquirir o seu e deixa uma oferta. Ele falou que a oferta não pode ser menor de R$3, mas de R$3 para cima você pode levar o seu DVD, tá? E temos também os materiais da irmã Priscila, tá? Ela tem ali os CDs, e você que quiser adquirir, você vai estar ajudando eles nesse ministério abençoado deles. Hoje, a partir das 19 horas, nós teremos a continuidade deste evento, tá? Onde o pastor Cleverton estará mais uma vez pregando a palavra de Deus, a irmã Priscila adorando a Deus, e nós cremos que o Senhor continuará nos abençoando. Quem tem sentido a presença de Deus aqui a cada dia, e com certeza no encerramento não será diferente. Deus vai agir em nossas vidas de maneira especial. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, e quem está feliz diz amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Todos estão convidados para almoçar, cada um na sua casa.